Pois é, rapaziada, vai começar essa época de especulação, né? Daqui a pouco tá abrindo aí a janela internacional para contratação de fora do Brasil, jogadores estrangeiros para o Brasil, jogadores do Brasil saindo para a Europa. E quando abre essa fase, é brincadeira, né? Todo dia começa a pipocar notícias aí sobre interesse em jogadores do futebol brasileiro. E no Fluminense não é diferente, né? E a notícia que saiu hoje na Sky Sport, que é um site italiano que fala sobre esporte, foi do interesse de dois clubes no futebol do Luiz Henrique. Será que o Luiz Henrique, galera, ele está sendo negociado com a Itália? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo hoje, tá? É isso aí, galera. Vamos falar sobre esse assunto do Luiz Henrique nesse vídeo. Mas antes de eu começar, eu queria me apresentar para você que está aqui pela primeira vez, né? Não seria de bom grado da minha parte começar a passar informações para você, e você que não me conhece, não sabia nem meu nome. Então vamos lá, muito prazer, meu nome é André Luiz. Aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense. E dos torcedores que acompanham o futebol, que gostam de futebol do modo geral e simpatizam com o nosso Flusão também, você também é muito bem-vindo. Então eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, viu? Deixa o seu like, é muito importante para o YouTube poder recomendar esse vídeo para mais pessoas. Ativa as notificações. Ó, já falei, hein? Um pouco mais de 30% apenas dos inscritos aqui do canal, do mais de 51 mil inscritos aqui do canal, tem as notificações ativadas. Então ativa lá, vai, para você não perder nenhum conteúdo do que eu publico aqui sobre o Fluminense. E seja muito bem-vindo mais uma vez, viu? Bom, vamos lá, galera. Saiu hoje de manhã, tô gravando esse vídeo nessa sexta-feira, dia 16 de julho, por volta de 13 horas. E a notícia dessa manhã é que dois clubes italianos estariam interessados no futebol do Luiz Henrique, tá? Esses clubes seriam Sampdoria e Bolonha. Essa notícia saiu na Sky Sport, né? Uma grande plataforma, um grande site sobre notícias esportivas de futebol italiano, de esportes em geral da Itália, né? Não só sobre futebol, e repercutiu bastante aqui no Brasil na manhã dessa sexta-feira. O que eu consegui apurar lendo lá a notícia, e claro, com o nosso consultor de futebol italiano, que é o Enzo, do Papo Calcio. Então, se você curte futebol italiano, já peço para você seguir a página deles lá no Instagram, Papo Calcio. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser seguir. Recomendo bastante, viu? Toda vez que sai alguma notícia sobre interesse de clubes italianos em jogadores do Fluminense, eu não penso duas vezes, consulto o Enzo e ele me falou: André, ó, o que saiu até agora não tem absolutamente nada de oficial, tá? É apenas uma observação. Tanto a Sampdoria quanto o Bolonha, né, estão observando o futebol do Luiz Henrique. E, a princípio, nem proposta, né, nem sondagem teve. Eu cheguei a anotar aqui para não errar, para falar exatamente o que há para vocês no momento. É apenas observando. Ó, vamos olhar esse jogador aqui, que ele parece ter qualidade, em 20 anos, futebol interessante. Vamos observar ele, tá? Mas não houve sondagem, não houve proposta para o jogador por enquanto, pelo menos nada divulgado nem lá na Itália, tá? Quanto mais aqui no Brasil. Então essas são as informações. O Saudações Tricolores também já publicou aqui a diretoria do Fluminense. Saudações, meu amigo Pedro Rangel lá, apurou junto à diretoria do Fluminense. E não chegou absolutamente nenhuma proposta. Então, galera, o que a gente mais vai se acostumar a partir de agora é isso, tá? São observações, sondagens, os clubes europeus chegando diretamente nos atletas, fazendo propostas, fazendo a cabeça dos garotos, e aí quando chega no clube para poder fazer a proposta, já está tudo acertado com o atleta e o clube acaba às vezes ficando naquela situação difícil. A gente não precisa se preocupar em relação ao Luiz Henrique, a perder o atleta de graça, aconteceu o que aconteceu com o Marcos Paulo, por exemplo, porque o Luiz Henrique ele renovou o contrato com o Fluminense há pouco tempo. Ele tem contrato até o final de 25, né, do ano de 2025, tá? Dezembro de 2025. O Fluminense tem 100% dos direitos do Luiz Henrique. A multa estipulada para transferência internacional é de 40 milhões de euros, que hoje daria aproximadamente aí 241 milhões de reais, tá? O Luiz Henrique ele já disputou 53 partidas com a camisa do Fluminense, sendo 28 como titular e marcou 2 gols, tá? Na temporada 2021, o Luiz Henrique ainda não conseguiu balançar as redes, estava numa curva
baixa, só que a partir do Fla-Flu, aonde ele foi escalado na posição de origem dele, que é na ponta direita, o Luiz Henrique estava sendo muito utilizado pelo Odair Hellmann, pelo Marcão e pelo próprio Roger no seu início, atuando pela ponta esquerda, local que ele pouco atuou na base. Ele sempre se destacou pelo lado direito. E a partir do momento que ele foi colocado naquele setor, ele voltou a crescer, tem entrado, tem ajudado bastante a nossa equipe e é uma das joias, né, daquela geração de Xerém que tem ali o Calegari, teve o Marcos Paulo, o João Pedro e outros atletas, mas a gente não precisa se preocupar em perder o Luiz Henrique, tá? Uma coisa que eu não posso afirmar para vocês, galera, é o seguinte: o Fluminense não vai vender o Luiz Henrique por 2 motivos. Claro, tô falando quando chegar a proposta, tá? Se ela chegar. Primeiro, o Luiz Henrique já declarou desde o seu primeiro jogo como no time profissional do Fluminense que o sonho dele, assim como todos os jovens, né, é jogar na Europa, é conseguir uma transferência internacional. Só que normalmente os garotos falam, né? Não, eu quero fazer história com a camisa do meu clube e depois, futuramente... Não, o primeiro discurso dele já foi que ele tem o sonho sim de jogar na Europa, que quanto antes ele for para lá, melhor. Então, assim, é um desejo do atleta, nada demais, é um desejo dele e de todos os outros. E o próprio presidente Mário Bittencourt também já declarou, em entrevista recente, que para o Fluminense poder fechar a conta esse ano, ele vai precisar fazer mais uma venda. Lembrando que já fez do Kaique, já fez do Metinho, e ele falou que para fechar as contas do ano de 2021, que o Fluminense vai precisar vender uma das suas joias. Então o Luiz Henrique está na fila, tá? Temos aí o Luiz Henrique, temos o Martinelli, temos o próprio Calegari. Estou falando só dos jovens, né? Que hoje atuam na equipe principal do Fluminense. Tem mercado internacional. O Calegari, inclusive, também já teve observações da Itália também, tá? Inclusive estava tirando passaporte europeu, italiano, tudo mais. Então, assim, são atletas que se destacam muito e tem mercado internacional. Vamos ver, vou esperar aí o decorrer do ano. Assim que abrir essa janela internacional, se realmente a proposta vai chegar por alguns deles, mas eu não coloco minha mão no fogo, ele tem contrato até 2025, não será negociado. Não arrisco não, tá? O desejo do atleta é atuar na Europa de forma imediata e o do Fluminense também. Não é que o Fluminense queira, mas ele precisa negociar jogadores. Então, pode ser que lá na frente esse casamento seja perfeito. Hoje não tem absolutamente nada. Apenas observação de 2 clubes italianos que hoje são de meio de tabela, tá? O Bolonha, principalmente, está entre os 5 maiores vencedores do campeonato italiano, mas junto com a Sampdoria, hoje são clubes que disputam ali o meio da tabela do futebol italiano. Não são clubes de ponta, mas são clubes sim com uma boa entrada para o Luiz Henrique talvez começar a sua carreira internacional e depois ir subindo para clubes de maior expressão. Tá legal, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like e fiquem bem, hein? Um forte abraço. Saudações tricolores.